Deus, e por esta razão o casamento tem permanecido e vai permanecer, que o casamento não é instituição humana, o casamento é instituição divina. Capítulo de número 2, versículo 18, diz, a partir do 18: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Vocês podem tomar seus assentos. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, aqui está nas minhas mãos certidão de casamento do Fernando e Luana. Perante a lei do nosso país, eles já estão casados e agora vêm até aqui receber as bênçãos de Deus, para que tenham uma vida próspera, para que tenham um lar, para que constituam uma família abençoada por Deus. A palavra de Deus mostra alguns ensinos que Deus estabeleceu, alguns parâmetros, estatutos que Deus estabeleceu para o casamento, para uma família abençoada. E a gente tem acompanhado o quanto que a família tem sido perseguida para ser destruída. Mas, como eu disse no princípio, o casamento é instituição divina, não é instituição humana. Se o casamento fosse instituição humana, já teria acabado há muito tempo. Mas foi Deus quem instituiu o casamento, e o casamento tem passado por adversidades, barreiras, mas tem prevalecido e vai prevalecer, porque é vontade de Deus. E nesse texto, Deus mostra algumas coisas que o casamento deve ser edificado, sobre alguns pilares. E é interessante que Deus disse, primeiro, que não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver só. O homem precisa de uma companheira. Eu sempre falava que um homem sem a mulher, ele é um homem completo, porque a mulher completa o homem completa a mulher. E outra coisa interessante, embora nós estamos atravessando momentos na política e de muitas vezes projetos de lei tentando ir contra a palavra de Deus, mas a Bíblia é bem clara quando diz a palavra de Deus, que Deus disse assim: far-lhe-ei uma adjuntora. Ele viu que o homem estava só, e ele não disse que faria 2, 3, 4, ele disse: far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então isso deixa bem claro, que o homem tem que ter uma mulher, e a mulher tem que ter um esposo. O que passa disso é contra a palavra de Deus, é fora da palavra do Senhor. E quando não se está dentro da palavra de Deus, não tem como ser abençoado por Deus. Outra coisa interessante, porque a Bíblia diz nesse começo, no livro de Gênesis, Deus diz a palavra que Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. Deus fez o homem, e o que a Bíblia mostra e o que nós interpretamos por um casal é um homem e uma mulher. É esse casamento que Deus abençoa, que constitui-se uma família. E aí, como disse aos irmãos, nós estamos atravessando épocas em que muitas pessoas querem ir contra a palavra de Deus. Mas a Bíblia mostra bem claro no Salmo 128 que feliz e bem-aventurado é o homem
que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Feliz é o casal, feliz é a família que está debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra do Senhor. E também nesse texto mostra coisa interessante. Aqui aparecem 3 verbos, que diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Primeiro verbo, deixar. Segundo, unir-se à sua mulher, unir, não é? Terceiro, e ser uma só carne. Agora, esses 3 verbos, para se cumprir isso na prática, não é fácil. Primeiro, deixar o pai e a mãe. Eu sempre tenho falado que é dever dos pais orientar o filho, orientar a filha, mas não é direito dos pais entrar no casamento e na vida dos filhos. Quantos lares que são destruídos por interferência dos pais, que muitas vezes entram em área que não é para entrar. Ele deve aconselhar, ele deve orientar, ele deve instruir, mas a vida deles. O Fernando e a Luana estão hoje iniciando uma família, terão desafios pela frente, que eles vão vencer, precisarão de conselhos, de ajuda, mas os pais não podem interferir. Quantas vezes o rapaz, quando se casa, quer continuar com vida de solteiro? Não, mudou a vida dele, tá certo? Mudou. Ele tem que deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher. E para unir-se à mulher tem que abrir mão de algumas coisas também, tá certo? Para que a pessoa, para que o casamento caminhe debaixo da harmonia, da bênção de Deus, tem que haver compreensão de ambas as partes, tem que haver respeito, tem que haver fidelidade, tem que haver amor. Se não existir o amor, fidelidade e respeito, o casamento está fadado à separação. Quantos lares que são destruídos, quantos casamentos foram acabados, porque um desses pilares ruiu. Ou faltou o respeito, ou faltou o amor, ou faltou a fidelidade, né? E hoje os irmãos estão aqui para receber de Deus a bênção do Senhor. E outro verbo, ser uma só carne. E eu tenho comparado o casamento e cerimônias que a gente tem feito com o casamento, um casal, um homem, uma mulher, um moço e a moça, é como as 2 pernas. Nós temos as nossas pernas que sustentam o corpo, mas quando a gente começa no processo de caminhar, a gente observa que as 2 pernas têm importância fundamental. Quando muitas vezes a gente dá o primeiro passo com a perna direita, a perna esquerda sustenta o corpo e a perna direita que puxa o corpo. Mas quando a gente muda o passo, a perna que puxava passa a sustentar, e a perna que estava sustentando passa a puxar o corpo. Assim deve ser o casamento. Casamento, 2 pessoas que têm que andar em harmonia, que têm que procurar andar realmente em amor e temor à palavra de Deus. Hoje é um dia feliz, não é? Mas tem muitas barreiras pela frente. Eu sempre tenho falado que seria bom se o Fernando ficasse sempre esse jovem bonito e a Luana essa jovem bonita para toda a vida. Mas vai aparecer tempo que a velhice vai chegar, não é isso? Vai ter os desafios, momentos difíceis em área financeira, momentos difíceis na área da saúde, momentos difíceis em várias áreas da nossa vida. E ali é que se tem que ter o amor, o respeito e a fidelidade, porque é uma união perante Deus. E Deus não fez o homem, e Deus não uniu o homem para separar. Deus não constituiu um casal e os uniu para que depois eles se separassem. Deus não quer isso. E hoje quantas pessoas, por conta de um prato que ficou na louça sem lavar, por conta talvez da comida que não ficou no tempero que a mãe fazia, muitas vezes começa uma briga e começa uma separação. Ser uma só carne, abrir mão de muitas coisas. O Fernando tem muitas qualidades, mas com certeza também tem seus defeitos. A Luana tem muitas qualidades, mas com certeza também tem seus defeitos. E um tem que compreender o outro, um tem que suportar o outro, um tem que respeitar o outro. E o amor deve sempre prevalecer, o amor sempre crescer, nunca apagar. É um sentimento que, se não for alimentado, a tendência do amor vai esfriar. Jesus disse isso bem claro no capítulo 24 de Mateus, que ele diz que no final dos tempos
o amor de muitos esfriaria. Então o amor tem essas oscilações. Mas que o Fernando e a Luana possam